E se eu te dissesse que a sua família está a apenas 3 dias da fome real e que resolver isso não exige bunker medo ou uma fortuna, mas apenas um sistema simples que você pode começar neste fim de semana? Aqui é Urso Ferro. E antes de sair, aperte o botão de se inscrever, porque esta exata história, pode restaurar sua crença em milagres. Nos próximos instantes, eu vou te mostrar como uma família comum de 4 pessoas pode construir um estoque de alimentos para 6 meses de forma discreta, acessível e realista, usando comida normal, não rações de sobrevivência. E aqui está a parte chocante. Depois que você perceber como isso é simples, você nunca mais vai olhar para sua despensa ou para o supermercado da mesma forma. Fique comigo, porque este conhecimento não é sobre pânico. É sobre liberdade, segurança e se tornar a pessoa preparada quando todos os outros não estão. Certa vez, comprei 136 quilos de grãos de trigo, antes de perceber que não tinha um moinho de grãos. Sim, foi divertido explicar isso para minha esposa. Mas esses erros me ensinaram algo crucial. Construir um suprimento de alimentos não é sobre medo, é sobre liberdade. A liberdade de alimentar sua família, não importa o que aconteça. A liberdade de pular o supermercado quando os preços sobem. A liberdade de ajudar seus vizinhos quando eles mais precisam. Então, vamos mergulhar no sistema exato que uso para manter um suprimento de alimentos para 6 meses que realmente é usado, não apenas armazenado. E aqui está a parte bonita. Você pode começar neste fim de semana com apenas $50. A primeira coisa que você precisa entender é que um suprimento de alimentos para 6 meses não é sobre comida de sobrevivência. É sobre comida normal, armazenada de forma inteligente. Muitas pessoas pensam que a preparação para emergências significa comprar um monte de refeições liofilizadas que custam mais do que comer em restaurantes e têm gosto de papelão que alguém descreveu como comida uma vez. Isso não é sustentável. E mais importante, isso não é necessário. Quando comecei a me preparar em 2012, caí em todo o hype de marketing. Comprei aqueles kits caros em baldes que prometiam alimentar uma família por meses. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram no meu porão por 3 anos, até que finalmente experimentei um durante uma viagem de acampamento. Meus filhos deram uma mordida e perguntaram se estávamos sendo punidos. Foi quando percebi a verdade sobre o armazenamento de alimentos. Se sua família não vai comer em tempos normais, eles definitivamente não vão comer em tempos estressantes. Deixe-me pintar um quadro de como isso se parece na prática. No ano passado, quando aquela tempestade de gelo atingiu nossa área e cortou a energia por 5 dias, meus vizinhos estavam derretendo neve para obter água e racionando suas últimas latas de feijão. Enquanto isso, minha família estava comendo ensopado de carne, pão fresco assado no meu forno de acampamento e até biscoitos com gotas de chocolate. Meus filhos realmente disseram que era como acampar em nossa casa. Essa é a diferença entre sobreviver e prosperar. Mas aqui está o que realmente importa. A família americana média tem menos de 3 dias de comida em casa. 3 dias. Isso assumindo que eles sequer tenham eletricidade para cozinhar. Pense nisso por um segundo. Nossos bisavós ficariam horrorizados. Eles entendiam que a segurança alimentar era apenas bom senso. Em algum momento, trocamos resiliência por conveniência. E agora a maioria das pessoas está a um soluço na cadeia de suprimentos de barrigas vazias. Agora, não estou tentando assustá-lo. O medo é um motivador terrível porque ele desaparece. Em vez disso, quero que você pense nisso como um seguro que você pode comer. Você tem seguro de carro, seguro residencial, seguro de saúde. Por que você não teria seguro alimentar? Exceto que, ao contrário desses outros seguros que você espera nunca usar, este realmente economiza seu dinheiro e é usado regularmente. Falando em economizar dinheiro, deixe-me compartilhar algo que me surpreendeu quando descobri. Comprando em grandes quantidades e armazenando corretamente, cortei nossa conta de supermercado em cerca de 30%. Isso é dinheiro real de volta no seu bolso todos os meses.
Quando o macarrão entra em promoção por 50 centavos a caixa, eu compro 40 caixas. Quando os tomates enlatados atingem preços baixíssimos em agosto, eu me abasteço para o ano inteiro. Isso não é acumular. É comprar inteligentemente com um propósito. Antes de nos aprofundarmos no como fazer, deixe-me falar sobre um recurso que preparei e que tornará todo este processo muito mais fácil para você. Olha, lembro-me de me sentir completamente sobrecarregado quando comecei. Há tanta informação por aí e metade dela contradiz a outra metade. Então, criei algo que eu gostaria de ter tido naquela época. É um guia gratuito que revela exatamente como transformar $50 em um suprimento de alimentos para 90 dias. Não teoria, não, talvez, mas a lista de compras exata com marcas específicas e preços atuais. Estou falando de 37 itens essenciais que a maioria das pessoas nunca pensa em estocar. O número 23 dessa lista. É algo pelo qual você passa toda vez que está no posto de gasolina, nunca percebendo que poderia valer seu peso em ouro para trocas se as coisas apertarem. Este guia também inclui truques de armazenamento que funcionam mesmo se você mora em um apartamento tipo estúdio, refeições de emergência que você pode fazer sem nenhum combustível de cozinha ou eletricidade. E meu favorito pessoal, o único óleo de cozinha que permanece estável na prateleira e seguro a longo prazo, enquanto outros ficam rançosos. Eu preparei isso porque sei o quão esmagador isso pode parecer e quero que você tenha sucesso. É totalmente gratuito. Basta ir ao link na descrição ou no comentário fixado abaixo e eu o enviarei diretamente para o seu e-mail. Sério, pegue agora enquanto você está pensando nisso. Depois, volte e vamos continuar construindo o seu plano de segurança alimentar juntos. Agora, vamos falar sobre os 4 pilares de um sólido suprimento de alimentos para 6 meses. Estas não são categorias aleatórias que inventei. Isso é baseado nas necessidades nutricionais, capacidade de armazenamento e, o mais importante, no que sua família realmente vai comer. O pilar número 1 é sua base calórica. São seu arroz, macarrão, aveia, trigo e outros grãos. Para uma família de 4 pessoas, você está procurando cerca de 300 libras no total para 6 meses. Isso parece muito, mas é apenas cerca de 3-4 de libra por pessoa por dia. Esses alimentos são baratos. Eles duram para sempre quando armazenados corretamente e são a base para inúmeras refeições. Arroz branco armazenado corretamente durará 30 anos. Deixe isso te impactar. O arroz que você compra hoje poderia alimentar seus netos. Aqui vai uma dica profissional sobre arroz que levei anos para descobrir. Todo mundo fala sobre arroz branco para armazenamento porque dura para sempre, mas o arroz integral tem mais nutrientes, certo? Aqui está o que ninguém te conta. Arroz integral fica rançoso em cerca de 6 meses por causa dos óleos no farelo. Então, o que eu faço é armazenar arroz branco a longo prazo e manter um suprimento rotativo de arroz integral para uso regular por 6 meses. O melhor dos 2 mundos. O pilar número 2 é seu suprimento de proteína. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas ignoram completamente ou tentam armazenar carne fresca, o que obviamente não funciona. Para uma família de 4 pessoas por 6 meses, você precisa de cerca de 150 libras de fontes de proteína. Mas aqui está o truque. A diversificação é fundamental. Carnes enlatadas como frango, atum e salmão. Feijões e lentilhas secos, que são proteínas completas quando combinados com seus grãos. Manteiga de amendoim e outras pastas de castanhas. Proteína em pó para suplementação. E aqui está um que a maioria das pessoas esquece. Proteína texturizada de soja ou PTS. Parece estranho, mas absorve sabores como louco e pode substituir a carne moída em quase qualquer receita. Em 2014, aprendi da maneira mais difícil sobre o armazenamento de proteínas quando tentei depender principalmente de feijões. Depois de cerca de 2 semanas de refeições pesadas em feijão, minha família encenou o que eles chamaram de a grande rebelião do feijão. A lição: variedade não é apenas o tempero da vida. É a chave para realmente usar seu armazenamento de alimentos em vez de apenas olhá-lo. O pilar número 3 são frutas e vegetais.
É aqui que fica interessante porque, obviamente, produtos frescos não duram 6 meses, mas seu corpo ainda precisa dessas vitaminas e minerais. Para uma família de 4 pessoas, você está procurando cerca de 200 libras de frutas e vegetais preservados, vegetais e frutas enlatados, vegetais desidratados que você pode adicionar a sopas e guisados, frutas liofilizadas que fazem lanches incríveis, molho de tomate, extrato e tomates picados, que tecnicamente contam como vegetais e formam a base de muitas refeições. E não se esqueça das sementes germinadas. Elas são basicamente uma horta fresca que cabe em um pote de conserva. O pilar número 4 é o que chamo de categoria de qualidade de vida. São as gorduras, óleos, temperos e alimentos de conforto que fazem a diferença entre meramente sobreviver e realmente viver. Você precisa de cerca de 50 libras de gorduras e óleos por 6 meses. Óleo de coco é o meu favorito porque armazena por anos sem ficar rançoso. Azeite de oliva, mas apenas em recipientes escuros e rotacionado anualmente. Gordura vegetal para assar. E ghee, que é manteiga clarificada que não precisa de refrigeração. Mas é aqui que a mágica acontece. Seu armário de temperos. Sal, açúcar, mel, especiarias, cubos de caldo, extrato de baunilha, fermento em pó, bicarbonato de sódio, levedura. São eles que transformam seus ingredientes básicos em refeições que sua família reconhece e desfruta. Aprendi essa lição durante um blackout de 2 semanas após um furacão. Tínhamos bastante comida, mas, depois do 3º dia de arroz e feijão sem graça, o moral estava caindo. Então, me lembrei do estoque de temperos. De repente, estávamos comendo curry, arroz mexicano, ervas italianas com macarrão. Isso mudou completamente o humor de todos. Agora, vamos aos detalhes de como realmente construir o suprimento sem ir à falência ou acabar em um reality show sobre acumulação. O maior erro que as pessoas cometem é tentar fazer tudo de uma vez. Elas ficam empolgadas, gastam os $500 em coisas aleatórias, depois ficam sobrecarregadas e desistem. Não seja essa pessoa. Aqui está meu método de os 20 baialas que realmente funciona. Toda semana, adicione os R$20 em alimentos de armazenamento à sua compra de supermercado regular. É isso! Apenas $20. Em 6 meses, você terá investido cerca de R$500 e terá um suprimento sólido para 3 meses. Dobre esse prazo e você terá seus 6 meses. Não é glamouroso, mas funciona. A primeira semana pode ser 20 libras de arroz. A segunda semana, 10 libras de feijão e alguns vegetais enlatados. A terceira semana, uma caixa de macarrão e um pouco de molho de tomate. Você está construindo devagar, mas consistentemente. E está comprando itens em promoção à medida que avança, em vez de pagar preços premium por tudo de uma vez. Mas aqui está o truque da multiplicação que mencionei anteriormente. Enquanto você está construindo seu armazenamento, você também está aprendendo a cozinhar com ele. Toda semana, faça pelo menos uma refeição inteiramente com ingredientes de longa duração. Isso faz 2 coisas. Primeiro, ele gira seu estoque para que nada estrague. Segundo, ensina a você e sua família qual o verdadeiro sabor das refeições de armazenamento, sem surpresas durante uma emergência real. Deixe-me dar um exemplo real do mês passado. Fizemos o que meus filhos agora chamam de espaguete blackout. Macarrão do estoque, molho de tomates enlatados e extrato de tomate, carne moída substituída por PTN reidratada e feijão, temperado com ervas italianas do nosso estoque de especiarias. As crianças nem notaram a substituição da carne, porque os sabores estavam muito bons. Custo total para alimentar 4 pessoas, cerca de US$ 3,2. Agora, precisamos falar sobre o elefante na sala: espaço de armazenamento. Todos pensam que precisam de um porão, bunker ou uma despensa enorme. Não precisam. Já ajudei famílias a montar estoques para 6 meses em apartamentos tipo estúdio. É tudo sobre ser criativo e usar o espaço que você nem sabia que tinha. Recipientes de armazenamento debaixo da cama podem guardar facilmente 45 quilos de comida. Aquele espaço atrás do seu sofá, perfeito para uma fila de baldes de 19 litros. A prateleira superior de armários que você nunca usa.
e móveis de armazenamento de primeira linha. Uma vez, ajudei uma família em um apartamento minúsculo a construir uma mesa de centro com baldes de armazenamento cobertos por uma bela toalha de mesa. Os convidados deles não faziam ideia de que estavam colocando suas bebidas sobre 90 quilos de arroz e feijão. Mas aqui está o verdadeiro segredo para economizar espaço: armazenamento vertical. Suba, não expanda. Prateleiras resistentes podem suportar centenas de quilos em uma área menor que a de uma geladeira. E aqui está um truque que aprendi com um antigo prepper. Use o espaço entre os montantes da parede. Em paredes não estruturais, você pode criar um armazenamento escondido que guarda produtos enlatados. Basta cortar o gesso acartonado entre os montantes, adicionar algumas prateleiras simples e colocar uma moldura de quadro com dobradiças sobre ele. Despensa escondida instantânea. O controle de temperatura é crucial, mas muitas vezes negligenciado. A temperatura ideal de armazenamento está entre 10 e 21 degraus. Cada 5 graus acima de 21 reduz pela metade a vida útil do seu estoque. Então, aquele sótão que atinge 49 fintares no verão, péssima ideia. Aquela garagem que congela no inverno, também é ruim. Ciclos de congelamento e descongelamento destroem as embalagens e podem tornar os produtos enlatados inseguros. Os melhores lugares são armários internos, escadas, quartos de hóspedes e porões, se você os tiver. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Você pode criar um armazenamento fresco, mesmo sem condições ideais. Conheço uma família no Arizona que construiu uma área de armazenamento subterrânea em seu quintal por cerca de 500 dólares. Ela permanece 17 graus mais fria que a temperatura da superfície durante todo o ano. Organização é o que separa um estoque de alimentos de uma pilha de alimentos. Você precisa saber o que tem, onde está e quando expira. Isso não precisa ser complicado. Um caderno simples funciona bem. Mas aqui está meu sistema que me salvou inúmeras vezes. Tudo é rotulado com 2 datas. A data em que comprei e a data de validade preferencial. Eu uso uma caneta marcadora preta grossa diretamente na lata ou embalagem. Depois, organizo por categoria e data. Os mais antigos na frente, os mais novos atrás. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Não é ciência de foguetes. Mas você ficaria surpreso com quantas pessoas simplesmente empilham as coisas aleatoriamente e depois desperdiçam comida porque não conseguem encontrá-la ou ela expira. Também mantenho uma folha de inventário simples na parte interna da porta da minha despensa. Nada chique, apenas uma grade com itens e quantidades. Quando retiro algo, faço uma marca. Quando está acabando, coloco na lista de compras. Este sistema literalmente me economizou milhares de dólares ao longo dos anos, evitando compras duplicadas e desperdício de alimentos. Vamos falar sobre água por 1 minuto, porque comida sem água é apenas decoração cara. A regra geral é 1 galão por pessoa por dia. Para uma família de 4 pessoas por 6 meses, são mais de 2.600 litros. Isso não é realista para a maioria das pessoas armazenar. Então, aqui está o que você faz em vez disso. Armazene o equivalente a 2 semanas. São 212 litros para uma família de 4 pessoas. Isso resolve a maioria das emergências de curto prazo. Depois, tenha múltiplos métodos de purificação. Um bom filtro de gravidade, tabletes de purificação, a capacidade de ferver água, mesmo sem energia. E conheça suas fontes de água locais. Piscinas, aquecedores de água e até mesmo caixas d'água de vasos sanitários sem produtos químicos. São todas fontes de água de emergência nas quais a maioria das pessoas nunca pensa. Aqui está um truque de armazenamento de água que mudou tudo para mim. Aqueles recipientes de água empilháveis de 19 litros que todos recomendam são bons, mas ocupam muito espaço. Em vez disso, eu uso tijolos de água, water bricks. Eles têm 13,25 litros cada, são empilháveis como legos e cabem em espaços onde os recipientes redondos desperdiçam espaço. Consigo encaixar 16 deles onde caberiam 6 recipientes redondos. Agora,
Vamos ser práticos com o planejamento real de refeições a partir do armazenamento. É aqui que a teoria encontra a prática. Você precisa de café da manhã, almoço, jantar e lanches para sua família por 6 meses. Isso parece impossível até você desmembrar. O café da manhã é, na verdade, o mais fácil. Aveia com frutas secas e nozes. Panquecas de uma mistura que você mesmo faz com ingredientes armazenados. Granola com leite reconstituído. Rabanadas usando pão armazenado ou fazendo o seu próprio. Creme de trigo com canela e mel. Cada um destes pode ser feito inteiramente, a partir de ingredientes de longa duração e fornece nutrição real para começar o dia. O almoço é onde a maioria das pessoas tem dificuldade porque estamos acostumados a sanduíches com ingredientes frescos, mas há muitas opções de almoço de longa duração. Tigelas de arroz e feijão com diferentes temperos. Saladas de massa com vegetais enlatados e molho italiano feito de sachês ou garrafas. Sopa de ingredientes enlatados ou secos. Salada de atum ou frango com biscoitos, cream cracker. Ramen aprimorado com carne enlatada e vegetais desidratados. O jantar é onde você pode realmente ser criativo. Pense nos seus restaurantes favoritos. A maioria dessas refeições pode ser recriada com ingredientes de longa duração. Noite mexicana, com feijão, arroz, frango enlatado, salsa e tortilhas que você faz com farinha armazenada. Noite italiana com massa, molho caseiro de tomate enlatado e ervas. Curry indiano com lentilha, arroz, leite de coco e especiarias de curry. Comida reconfortante americana como torta de carne moída. Shepherd's pie. Feita com purê de batata instantâneo, carne enlatada e vegetais. Aqui está uma receita revolucionária que descobri por acidente. Frango com bolinhos de longa duração. Frango enlatado, creme de sopa de frango, vegetais mistos enlatados e mistura para biscoitos para os bolinhos. Tem gosto de comida de vó. Custa cerca de $4 para alimentar 4 pessoas. E tudo dura por anos. Lanches e guloseimas são psicologicamente cruciais, especialmente para crianças. Pipoca dura para sempre e é barata. Frutas secas e nozes fazem um mix de trilha. Biscoitos cream cracker com manteiga de amendoim fornecem proteína e conforto. Barras de granola que você faz. Pudim de misturas prontas. Até biscoitos e bolos de misturas que você cria usando ingredientes armazenados. Em 2015, durante uma queda de energia de uma semana, aprendi o verdadeiro valor das comidas reconfortantes. Todos estavam estressados, com calor e cansados. Então, peguei o fogareiro de acampamento e fiz biscoitos com gotas de chocolate em uma frigideira de ferro fundido. O cheiro por si só levantou o ânimo de todos. Minha vizinha chegou a chorar quando lhe levei alguns. Nunca subestime o poder da comida normal em tempos anormais. Vamos falar sobre necessidades dietéticas especiais, pois isso atrapalha muitas famílias. Sem glúten, diabéticos, alergias alimentares, comida para bebê. Tudo isso requer planejamento extra, mas é totalmente possível. Para dietas sem glúten, estocar arroz, quinoa, aveia sem glúten e macarrão certificado sem glúten. Para diabéticos, foque em alimentos de baixo índice glicêmico, como feijão, nozes e carnes enlatadas, enquanto limita carboidratos simples. Para alergias alimentares, leia cuidadosamente cada rótulo e tenha alternativas prontas. Para bebês, a fórmula infantil armazena bem. E você pode fazer sua própria comida para bebê com alimentos armazenados comuns usando um moedor de alimentos manual simples. Ajudei uma família com uma criança gravemente alérgica a construir seu estoque. Tivemos que evitar 8 alérgenos diferentes. Exigiu mais planejamento, mas construímos um estoque sólido para 6 meses, usando principalmente alimentos integrais de ingrediente único, que podíamos controlar completamente. A mãe me disse que isso realmente lhe deu mais paz de espírito do que nunca, porque ela sabia exatamente o que havia em tudo. Aqui está algo crucial, sobre o qual ninguém fala. Fadiga alimentar. É real, e é por isso que o estoque de alimentos da maioria das pessoas falha quando realmente precisam dele.
Depois de cerca de 2 semanas comendo do estoque, seu cérebro começa a rejeitar a monotonia. Você literalmente perde o apetite mesmo com fome. A solução? Variedade planejada e ciclagem de sabores. Crie semanas temáticas no seu planejamento de refeições. Semana mexicana, semana italiana, semana asiática, semana de comida reconfortante. Gire entre elas para não comer os mesmos sabores constantemente. Estoque vários molhos picantes, vinagres e condimentos. Estes ocupam espaço mínimo, mas mudam completamente o perfil de uma refeição. Cultivar brotos fornece uma textura fresca e crocante que seu corpo deseja. E aqui está a minha arma secreta, MSG. Eu sei que tem uma má reputação, mas é realmente seguro e faz tudo ter um sabor mais satisfatório. Uma pequena quantidade transforma alimentos armazenados sem graça em algo que seu cérebro reconhece como comida de verdade. Deixe-me falar sobre o meu sistema de rotação de 15 refeições. A maioria das famílias come as mesmas 15 a 20 refeições regularmente de qualquer forma. Então, identifiquei as 15 favoritas da nossa família que poderiam ser feitas a partir do estoque. Escrevi cada uma em uma ficha com os ingredientes necessários. Agora, eu apenas revezo os cartões. Sem fadiga de decisão, sem repetição chata. E eu sempre sei exatamente o que preciso manter em estoque. Estratégias de orçamento são decisivas para construir seu estoque. A família média de 4 pessoas gasta cerca de $800 a $1.000 mensais em supermercado. Ao redirecionar apenas 10% disso para a construção do estoque, você pode criar seu suprimento para 6 meses em um ano sem sentir nenhum aperto. Veja como encontrar esses 10%. Compre a marca própria do supermercado em vez da marca famosa e coloque a economia para o estoque. Use cupons estrategicamente. Uma vez comprei 48 latas de vegetais por $12 usando uma combinação de cupons. Compre nos ciclos de promoção. A maioria dos itens de supermercado tem grandes descontos a cada 12 semanas. Acompanhe isso e faça estoque. Compre em grande quantidade durante as baixas sazonais. Abóbora enlatada em novembro, tomates enlatados no final do verão, suprimentos para panificação em dezembro. Junte-se a um clube de compras por atacado. Mas seja inteligente. A anuidade de R$50 se paga se você for estratégico. Concentre-se em arroz, feijão, macarrão, óleos e enlatados. Pule os alimentos preparados chiques. Um saco de arroz de 11 kg em uma loja de atacado custa o mesmo que 2,2 kg em um supermercado comum. Aqui está um truque de dinheiro que construiu metade do meu estoque. Aplicativos de cashback e reembolsos. Eu uso 3 aplicativos diferentes e recebo em média cerca de 20 mensais em reembolsos, apenas comprando coisas que eu compraria de qualquer forma. Esses 20 vão direto para compras de estoque. É como conseguir seus suprimentos de preparação de graça. Aprenda a enlatar e conservar quando as coisas estiverem baratas ou de graça. No verão passado, a macieira de um vizinho produziu muito mais do que eles podiam usar. Passei um sábado fazendo purê de maçã, manteiga de maçã e recheio de torta de maçã. 60 potes de comida grátis que teriam custado R$200 para comprar. Vamos falar sobre o lado psicológico da preparação, porque é aqui que a maioria das pessoas realmente falha. Não é sobre a comida ou o dinheiro. É sobre a mentalidade. Primeiro, você precisa superar o estigma. Não, você não é louco por querer alimentar sua família, não importa o quê. Nossos bisavós chamavam isso de bom senso. Segundo, você precisa lidar com a resistência familiar. Talvez seu cônjuge ache bobagem ou seus filhos reclamem da comida armazenada. Foi assim que eu lidei com isso. Eu não anunciei que estávamos construindo um estoque de alimentos. Eu, simplesmente, comecei a comprar mais e a cozinhar do estoque uma vez por semana. Depois de 6 meses, quando tínhamos um suprimento decente acumulado, fizemos um fim de semana de emergência simulada. Sem supermercado, sem comer fora, apenas vivendo do nosso estoque. No final, minha família estava convencida. Minha esposa realmente disse que nunca se sentiu tão segura. Terceiro, você precisa gerenciar a carga mental. Construir e manter um estoque de alimentos pode parecer avassalador. A chave é torná-lo uma rotina,
não um projeto. Gaste 10 minutos por semana atualizando seu inventário. Faça sua refeição do estoque uma vez por semana. Adicione seus 20 $, em suprimentos durante as compras regulares. Torna-se tão rotineiro quanto tirar o lixo. Aqui está o que ninguém te conta sobre ter um estoque de alimentos. A paz de espírito é viciante da melhor maneira. A primeira vez que você ouve falar de uma tempestade chegando e não precisa correr para o supermercado com todo mundo, essa sensação não tem preço. Quando os preços dos alimentos sobem 20% e você está comendo de suprimentos que comprou pelos preços do ano passado, isso é segurança financeira real. Mas a melhor parte, a confiança que isso te dá para ajudar os outros. Durante o congelamento do Texas em 2021, eu tinha família lá que estava completamente despreparada. Como eu tinha 6 meses de suprimentos, pude carregar minha caminhonete e dirigir até lá com comida suficiente para alimentar eles e vários vizinhos até que os serviços fossem restaurados. Ser capaz de ser a ajuda em vez de precisar de ajuda, isso te muda. Deixe-me abordar o sistema de rotação em detalhes, porque é aqui que as boas intenções se transformam em comida e dinheiro desperdiçados. O conceito é simples. Use as coisas mais antigas primeiro. A execução é onde as pessoas falham. Aqui está o meu sistema à prova de falhas que meu filho de 12 anos consegue gerenciar. Tudo recebe um ponto colorido quando chega em casa. Janeiro a março é vermelho. Abril a junho é azul. Julho a setembro é verde. Outubro a dezembro é amarelo. De relance, sei de que estação tudo veio. As cores mais antigas ficam na frente. Quando faço compras, coloco as coisas novas atrás. Quando cozinhamos, pegamos da frente. É visual, simples e funciona. Para enlatados, eu construí o rotador de latas com madeira de descarte. Custa cerca de $10 para fazer. Novas latas vão para cima, rolam para baixo. Você sempre pega as de baixo. É rotação automática. Não requer pensar. Tenho uma família com 5 filhos usando o sistema. Se funciona para eles, funcionará para qualquer um. Despensa profunda versus armazenamento de longo prazo é uma distinção que lhe poupará milhares de dólares. Sua despensa profunda é comida que você come e gira ativamente. Isso deve ser de 3 a 6 meses de comida normal. Seu armazenamento de longo prazo são suprimentos de emergência verdadeiros, embalados para mais de 20 anos de armazenamento. A maioria das pessoas confunde isso e ou gasta dinheiro em alimentos caros de longo prazo que não precisa, ou tenta armazenar alimentos normais por décadas e os vê estragar. Aqui está minha regra. 80% despensa profunda, 20% armazenamento de longo prazo. A despensa profunda lida com 99% das emergências. O armazenamento de longo prazo é um seguro para verdadeiras catástrofes. E, honestamente, se você dominar o conceito de despensa profunda, o armazenamento de longo prazo se torna opcional para a maioria das pessoas. Habilidades são tão importantes quanto suprimentos. Você pode ter 10 anos de comida, mas, se não souber cozinhar do zero, você vai ter dificuldades. Comece a aprender agora, enquanto não é uma emergência. Aprenda a fazer pão. São 4 ingredientes e custa centavos por pão. Aprenda a cozinhar feijão seco. Não de lata, mas de feijão seco de verdade. Aprenda a fazer tortilhas. Farinha, água, sal e um pouco de gordura. É isso. Domine a arte das substituições. Sem ovos. 1 colher de sopa de semente de linhaça moída e 3 colheres de sopa de água por ovo funciona na maioria das receitas de forno. Sem leite, leite em pó, ou mesmo apenas água funciona em muitas receitas. Sem manteiga, óleo ou purê de maçã na culinária, dependendo da receita. Quanto mais você souber, mais flexível seu estoque se tornará. Aqui está uma habilidade sobre a qual ninguém fala. Forragear para complementar seu estoque. Não estou dizendo para você se tornar um especialista em alimentos selvagens da noite para o dia, mas aprender a identificar e usar até 5 plantas comestíveis locais pode fazer a diferença entre sobreviver e prosperar. Dentes de leão são completamente comestíveis e crescem em todos os lugares. Bolotas podem ser processadas em farinha. Agulhas de pinheiro fazem um chá rico em vitamina C.
Esse conhecimento não custa nada além de tempo para ser adquirido. Vamos discutir os recipientes de armazenamento, porque usar os errados custará centenas em alimentos estragados. Baldes de 5 galões com tampas de vedação gama são o padrão ouro para grandes quantidades de produtos secos. Eles são herméticos, empilháveis e à prova de roedores. Você pode conseguir baldes de grau alimentício de graça em padarias e restaurantes. Apenas limpe-os bem. Sacos Mylar com absorvedores de oxigênio dentro dos baldes adicionam uma camada extra de proteção e estendem a vida útil do armazenamento por décadas. Potes de vidro são perfeitos para coisas que você gira regularmente. Eles permitem que você veja o que tem e mantém tudo fresco. Latas número 10 são ótimas se você tiver acesso a uma seladora ou comprá-las pré-cheias. Elas empilham bem e duram para sempre. Nunca use a embalagem original para armazenamento de longo prazo. Aquelas sacolas em que seu arroz vem são projetadas para durar meses, não anos. Caixas de papelão, insetos e roedores riem do papelão. Sacos plásticos finos, o oxigênio passa direto por eles. Transfira tudo para recipientes adequados assim que chegar em casa. Aqui está um truque de armazenamento que me economizou centenas de dólares. Em vez de comprar recipientes caros de armazenamento de alimentos, eu uso garrafas de refrigerante de 2L para quantidades menores de produtos secos. Limpe-as completamente, seque totalmente, e elas funcionam perfeitamente para coisas como arroz, feijão e massa. São gratuitas, transparentes para que você possa ver o conteúdo. E o plástico grosso mantém tudo fresco. A temperatura mata o armazenamento de alimentos, mas a luz também. A luz ultravioleta decompõe nutrientes e acelera a deterioração, mesmo através da embalagem. Armazene tudo em locais escuros ou recipientes opacos. Se você precisar usar recipientes transparentes, mantenha-os em armários fechados ou cubra as janelas da sua área de armazenamento. A umidade é o assassino silencioso do armazenamento de alimentos. Qualquer coisa acima de 15% de umidade em sua área de armazenamento encurtará a vida útil e convidará o mofo. Use pacotes de sílica gel em recipientes. Use um desumidificador se necessário. E aqui está um truque gratuito. Guarde aqueles pequenos pacotes dessecantes de frascos de vitaminas e caixas de sapatos. Recarregue-os em um forno baixo e reutilize-os em seu armazenamento de alimentos. O controle de pragas é crucial e muitas vezes negligenciado até ser tarde demais. Folhas de louro repelem muitos insetos naturalmente. Coloque algumas em cada recipiente. Terra diatomácea, polvilhada ao redor das áreas de armazenamento, mata insetos sem envenenar sua família. Verifique tudo regularmente. Um item infestado pode contaminar todo o seu suprimento. E se você vir um rato, presuma que há 10. Lide com isso imediatamente. Deixe-me contar sobre a grande invasão de mariposas de 2016. Fiquei preguiçoso e não transferi um pouco de farinha para recipientes selados. Mariposas da farinha indiana entraram e infectaram metade da minha despensa antes que eu percebesse. Perdi cerca de 300 dólares em alimentos e passei semanas limpando tudo. Agora, tudo é transferido imediatamente e não tive mais problemas desde então. A construção de comunidade é o multiplicador de força que a maioria dos preppers ignora. Você não pode armazenar tudo. Você não pode saber tudo. Mas seu vizinho pode ser enfermeiro. O cara da rua pode ser mecânico. A senhora da igreja pode fazer conservas como uma campeã. Construir esses relacionamentos antes que você precise deles é crucial. Não estou dizendo para contar a todos sobre seu estoque de alimentos para 6 meses. Isso é pedir problemas, mas você pode avaliar o interesse com cuidado. Ei, você viu como os mantimentos estão ficando caros? Tenho comprado a mais quando as coisas estão em promoção. Isso abre o diálogo sem revelar demais. Você pode se surpreender com quantos preppers de armário existem em sua comunidade. Considere iniciar um clube de compras. 5 famílias unindo recursos podem comprar em grandes quantidades para economias massivas. Um saco de arroz de 50 libras dividido por 5 ainda são 10 libras para cada, mas pela metade do custo por libra.
Além disso, você está construindo uma rede de pessoas preparadas que podem se apoiar mutuamente. A partilha de habilidades é ainda mais valiosa. Troque conhecimentos. Talvez você ensine a fazer conservas, enquanto outra pessoa ensina a cozinhar com energia solar. Essas conexões se tornam inestimáveis durante emergências reais. Depois do furacão Harvey, nosso grupo informal de preparação do bairro tornou-se a base para organizar os esforços de recuperação de toda a rua. Vamos falar sobre segurança operacional, porque isso importa mais do que a maioria das pessoas percebe. A primeira regra do clube de preparação é: você não fala sobre o clube de preparação, pelo menos não amplamente. Anunciar que você tem 6 meses de comida é anunciar a si mesmo como um alvo quando as coisas ficarem difíceis. Mantenha seu armazenamento discreto. Nada de baldes com marcas visíveis através das janelas. Nada de discutir quantidades específicas com conhecidos casuais. Se as pessoas perguntarem, você apenas gosta de comprar em promoção e manter uma despensa bem abastecida. É isso. Em tempos normais, as pessoas pensarão que você é inteligente. Durante emergências, eles não pensarão que você é o mercado da vizinhança. As redes sociais são particularmente perigosas. Aqueles grupos de preparadores no Facebook, metade dos membros são provavelmente seus vizinhos. Aquela postagem no Instagram sobre suas novas prateleiras de armazenamento, printada e salva por sabe-se lá quem. Mantenha suas preparações privadas. Compartilhe conhecimento, não inventário. Aqui está algo que aprendi da maneira mais difícil. Até a família pode ser problemática. Meu cunhado zombou de nossa preparação por anos. Chamou-a de paranoica e um desperdício. Adivinha quem apareceu pedindo comida quando a escassez da pandemia chegou? E adivinha quem ficou chateado quando me ofereci para ensiná-lo a se preparar em vez de apenas dar a ele metade dos nossos suprimentos? A dinâmica familiar em torno da preparação pode ser complicada. Agora, vamos entrar em algumas estratégias avançadas para quando você já domina o básico. A conserva em panela de pressão abre um mundo totalmente novo de armazenamento. Você pode enlatar carne, vegetais, refeições inteiras. Uma panela de pressão custa cerca de $150, mas se paga rapidamente. Imagine ter potes de ensopado de carne, sopa de galinha ou chile, que duram 5 anos sem refrigeração. Desidratar é outro divisor de águas. Um bom desidratador custa cerca de $50 e permite que você preserve quase tudo. Frutas se tornam lanches parecidos com doces que as crianças adoram. Vegetais encolhem até quase nada, mas retêm a nutrição. Você pode até desidratar refeições inteiras e apenas adicionar água quente para reconstituir. A liofilização é o método de preservação definitivo, mas as máquinas custam milhares. Aqui está a solução. Encontre um grupo local de liofilização. Muitas áreas têm pessoas que possuem máquinas e liofilizarão sua comida por uma pequena taxa. Ou comprem uma máquina em grupo, com várias famílias, e a compartilhem. A selagem a vácuo prolonga a vida útil de tudo. Um bom selador a vácuo custa cerca de $60. Arroz branco selado a vácuo em sacos Mylar, com absorvedores de oxigênio, durará 30 anos facilmente. Até mesmo coisas como biscoitos ficam frescos por anos quando selados a vácuo corretamente. Vamos falar sobre estratégias de aquisição além das compras regulares no supermercado. Programas de colheita permitem que você colha culturas remanescentes de fazendas. Certa vez, consegui 200 libras de batatas de graça, apenas aparecendo depois da colheita comercial. As barracas de fazenda geralmente têm produtos de segunda, que são perfeitos para conservar a preços muito baixos. Lojas de suprimentos para restaurantes são abertas ao público e oferecem grandes economias em itens a granel. Um saco de 50 libras de farinha de pão custa o mesmo que 10 libras no supermercado. Azure Standard e cooperativas semelhantes entregam alimentos orgânicos a granel mensalmente a preços de atacado. Você só precisa atingir o pedido mínimo, o que é fácil ao construir seu estoque. Mercearias étnicas são minas de ouro para alimentos baratos para estoque. Mercados asiáticos têm sacos de 50 libras de arroz pela metade do preço que as lojas regulares cobram.
Mercados mexicanos têm feijão e milho secos a granel, incrivelmente baratos. Mercados indianos têm lentilhas, especiarias e ghee a preços que o chocarão. Aqui está um macete de aquisição que a maioria das pessoas nunca pensa. Vendas de bens de família e vendas de mudança. Pessoas que estão se desfazendo de suas casas, frequentemente, têm despensas cheias de comida que vendem por centavos no dólar. Certa vez, comprei uma despensa inteira de produtos enlatados por $20. Verifique as datas, obviamente, mas a maioria dos produtos enlatados dura anos além de suas datas de consumo preferencial. Os centros de armazenamento doméstico da Igreja Mórmon são abertos a não-membros e oferecem alimentos a preço de custo. Você pode comprar trigo, arroz, feijão e outros produtos básicos já embalados para armazenamento de longo prazo a preços que ninguém mais consegue igualar. Não é anunciado, mas está disponível. Estratégias sazonais podem dobrar seu poder de compra. O Peru entra em promoções de chamariz antes do Dia de Ação de Graças. Compre vários e congele-os ou enlatá-los. Vegetais enlatados atingem preços mínimos em janeiro, quando as lojas limpam o estoque. Suprimentos de panificação são mais baratos em dezembro. Tomates enlatados e molho são mais baratos em agosto e setembro. As liquidações pós-feriados são ouro para estoque. Aqueles pacotes sofisticados de arroz e macarrão e embalagens de feriado pela metade do preço em 26 de dezembro. Mas a comida dentro é idêntica. Doces de Páscoa se tornam ingredientes para mistura de trilha de verão com 75% de desconto. Doces de Halloween duram 1 ano quando selados a vácuo. O planejamento do jardim, especificamente para armazenamento, muda tudo. Em vez de cultivar alface que acaba em dias, cultive batatas que duram meses. Abóboras de inverno se conservam por 6 meses em um local fresco. Feijões secos que você mesmo cultiva custam literalmente centavos por libra. Ervas secas do seu jardim tornam suas refeições de estoque com qualidade de restaurante. Aqui está o que aprendi sobre jardinagem para armazenamento. Culturas de preservação são diferentes das culturas para consumo fresco. Tomates para molho conservam melhor do que tomates para fatiar. Cebolas para armazenamento duram meses, enquanto cebolas doces duram semanas. Tomates de crescimento determinado fornecem muitos frutos de uma vez para conservação. Tomates de crescimento indeterminado dão alguns frutos de cada vez durante toda a estação. Vamos abordar a questão da nutrição, porque arroz e feijão sozinhos não o manterão saudável por 6 meses. Você precisa de vitaminas, minerais, ácidos graxos e micronutrientes. Um bom multivitamínico é um seguro, mas a nutrição real vem da variedade. Estoque vegetais enlatados de cores diferentes. Alterne entre várias fontes de proteína e não se esqueça das gorduras saudáveis. Olhe, construir um estoque de alimentos para 6 meses não é sobre medo, é sobre liberdade. Comece esta semana com apenas $20. E aqui está a verdadeira lição desta história. Preparar-se não é ter medo do amanhã, é respeitar o hoje. As pequenas escolhas que você faz nos dias comuns, o que compra, como planeja, como cuida da sua família, são as mesmas escolhas que definem quem você será quando a vida ficar difícil. Estar pronto é um ato de amor, não de paranoia. E a verdade é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Você só precisa começar. Se esta história fez você refletir, se fez você se sentir mais capaz, mais calmo, mais no controle. Então, reserve um segundo agora. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Compartilhe com alguém que você ama. Deixe um comentário dizendo qual é a única coisa que você nunca gostaria de ficar sem. E o mais importante, inscreva-se no canal, porque esta jornada rumo à confiança, resiliência e força silenciosa está apenas começando.